Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar do 8M, Dia Internacional da Mulher, data histórica de luta pelos direitos e igualdade de oportunidades. O marco no calendário serve para abordar muitas questões relacionadas à condição feminina e hoje nós vamos tratar de violência sexual, mais especificamente de crianças que sofrem abusos e dos traumas que as acompanham para o resto da vida. A Daniela Generoso é psicóloga, fundadora do Instituto É Possível Sonhar, que presta atendimento a essas vítimas e nos atende hoje. Obrigada pela participação, Daniela. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem sobre o lançamento de uma cartilha contra a violência contra a mulher, que foi lançada pela Câmara Municipal de Vereadores. Vamos ver. O material, criado pela Comissão de Defesa da Mulher, contém orientações sobre os diversos tipos de violência que as mulheres podem ser submetidas, psicológica, financeira, física. Há também alertas para sinais de abuso e informações importantes, como números de telefone para as vítimas pedirem ajuda e socorro. Na cartilha Juntas contra a Violência, há uma explicação sobre a Lei Maria da Penha, além de informações para ajudar as vítimas a quebrarem o ciclo de abusos e agressões. Hoje a violência da mulher é muito constante no nosso dia a dia, né? Só que elas se calam por medo, por vergonha. Muita violência, estupro, abusar das mulheres e a gente não tem como se defender deles. É importante denunciar os homens que abusam da mulher e batem nas mulheres. Eu acho que quanto mais o poder público mostrar consciência, então traz para a mulher também a ciência de que todo mundo está também sentindo os problemas que ela vive. Porque às vezes fica parecendo muito que a mulher vive, mas a sociedade, a polícia, né, o governo, o poder público não tem a devida importância, entendeu? Como se fosse uma coisa tipo aquele ditado antigo. Relacionamento de marido e mulher, ninguém mete a colher. Infelizmente tem leis, mas ainda não são cumpridas da maneira correta. O documento está disponível para download no site da Câmara. Daniela, para começar, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória que te trouxe até aqui, te fez ter vontade de criar esse instituto que atende gratuitamente crianças vítimas de violência sexual. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui dividindo a minha história, a história do Instituto, a história de tantas crianças que precisam ter voz nesse momento. O Instituto ele foi criado porque eu fui vítima de violência e toda criança ela tem o direito de ter uma infância segura, o direito de brincar, de ser criança, de aprender e ser protegida de toda forma de violência. Mas isso não aconteceu comigo, eu fui torturada, eu passei por violência sexual, por violência física e não aguentando os maus tratos infantis e adolescentes, eu fugi de casa e acabei me tornando moradora de rua e a vida ela me aprontou um 360, eu consegui me refazer, me casei, fiz a faculdade de psicologia, fiz a pós em neuropsicologia e passei por mestrado na Espanha. Quando eu passei por mestrado na Espanha, eu entendi que eu tinha uma missão, que era resgatar os sonhos dessas crianças, é dar voz a essas crianças que são silenciadas todos os dias. Porque assim como eu não pude falar que era abusada porque eu era ameaçada todos os dias de morte. O meu padrasto ameaçava também a minha mãe. Então, eu sofria muito com isso e não podia falar. Depois de eu ter feito a faculdade, de ter passado um mestrado na Espanha, eu fundei o Instituto É Possível Sonhar e logo depois, 4 meses depois, eu descobri um câncer de mama, né? E venho me tratando desse câncer até hoje. A gente acredita aí que é possível sonhar. Muito bem. Eu acho que o nome do projeto já diz qual é a função do trabalho de vocês. É fazer com que as crianças que foram vítimas de abuso saibam que podem sonhar com uma vida diferente daquilo que elas estão vivendo. Sim, exatamente isso. Porque a violência sexual ela deixa traumas para toda a vida, né? Essas meninas, esses meninos não devem ser revitimizados ou expostos. Eles precisam de acolhimento, de cuidado com os seus direitos sejam garantidos. E cada um de nós acaba sendo especial por mudar essa realidade. Não só o pai, a mãe, né, dessa criança, mas todos nós temos que agir de forma direta nesse caso. E eu resolvi agir montando um instituto, onde lá a gente tem psicólogos, psiquiatra,
nós temos nutricionista, reforço escolar, curso de inglês, curso de dança, teatro. A gente tem todo um aparato, né, inclusive familiar, de assistência social, também para a família, porque lidar com a questão do seu filho ser violentado não é fácil, essa família precisa de um aparato diferenciado. Então, a gente também dá esse aparato para ela e, se necessário for, essa mãe sair desse ciclo familiar de violência, ela tem um curso profissionalizante, ela vai ter ali também psicólogos para poder ajudar ela e ela conseguir sair desse ciclo de violência também. Atualmente, quantas pessoas são atendidas por vocês? E soube que tem uma fila de espera de mais de 500 inscrições. Sim, infelizmente, a gente já conseguiu baixar um pouco o número dessas inscrições recentemente, mas a gente ainda tem um número alto, né? E o que nos impede, infelizmente, é a captação de recursos para manter o Instituto, né? Porque a gente tem muitos voluntários, mas a gente precisa de uma casa maior, a gente precisa remunerar esses profissionais, e por mais que eles trabalhem de forma voluntária, eles precisam de uma ajuda de custo para se locomover, para lanchar, enfim. Então, a gente precisa, o que nos dificulta mesmo é a captação de recursos. Quais são as principais consequências na vida de uma pessoa que foi abusada sexualmente, especialmente na infância, e como tratar esses traumas? Esse trauma é levado para o resto da vida, né? Como consequência, a pessoa não consegue se socializar, é a primeira coisa. Ela tem dificuldade de confiar no outro. E toda e qualquer relação precisa ter base de confiança, seja trabalho, seja mais familiar, no âmbito mais amoroso, precisa ter essa confiança. E quando a criança ela sofre violência, ela sempre carrega essa falta de confiança, ela sempre vai achar que o outro pode trair, que o outro pode machucar e que o outro não vai dividir com ela o que ela deseja, receber amor. Então, o principal motivo de trauma é esse. A gente também não pode esquecer que existem outros também, dificuldades escolares para desenvolver qualquer tipo de ação profissional, educacional. A gente entende também que a criança ela acaba tendo, ela deixa de estar atenta, vários outros tipos de problema que a criança acaba desenvolvendo. Agora, Daniela, você falou, né? A gente está falando de crianças no geral, mas a gente sabe que a maioria das vítimas de violência sexual é composta por meninas. As mulheres, elas sofrem com o machismo desde a infância. Sim, infelizmente o maior número de vitimizadas são as mulheres. Infelizmente as crianças, meninas, elas passam mais por a violência mesmo. Bem, eu queria saber de você o que fazer para que, primeiro, as vítimas não sejam desacreditadas, segundo, para que os violadores sejam denunciados e punidos, e terceiro, para se encerrar esse ciclo de abuso. Em primeiro lugar, a gente precisa acreditar na vítima e observar essa criança. A criança que ela é observada, que ela tem um cuidador, que está sempre olhando por ela, dificilmente ela vai passar por violência. E se for, logo nos primeiros traumas, ela vai poder ser amparada. Por quê? Porque a criança ela muda o comportamento dela. Ela vai fazer, de repente, nunca fez xixi na cama, vai começar a fazer xixi na cama. Ela antes estava brincando, vai ficar um pouquinho mais acuada. Ela não vai querer se relacionar com uma certa pessoa mais adulta, a gente precisa respeitar. Eu percebo que muitas das vezes a gente quer tanto socializar as nossas crianças que às vezes empurra, abraça o fulano e aquela criança não quer abraçar e a gente não respeita isso. Então esses pequenos gestos de observação, a gente começa a perceber que essa criança ela tem alguma coisa para falar. É uma coisa que é muito simples, que eu acho que é muito legal, é educação sexual. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso brincando, explicando para a criança os lugares que as pessoas podem colocar a mão e os lugares que não podem. Por exemplo, pegar um boneco e colocar como se fosse sinal de trânsito, do vermelho, do verde, do amarelo, os lugares que alguém pode colocar a mão. Pode colocar a mão na mãozinha, não pode colocar a mão nos seios, e assim por diante vai começando a ensinar para essa criança os lugares, porque ela tem como se defender, ela tem como pedir socorro. Agora, após ter identificado, a gente não pode se calar, porque nós somos testemunhas de um crime, se a gente souber de uma suspeita sexual. Bem, o principal meio que a gente utiliza é o Disque 100,
e ele pode ser feito de forma anônima, né? E os conselhos tutelares, o Ligue 180, delegacias de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, aplicativos de direitos humanos. E se precisar, nós do Instituto É Possível Sonhar também estamos aqui prontos para acolher. O nosso site é www.institutoepossivelsonhar.com.br ou as nossas redes sociais, @Instituto É Possível Sonhar. Tá bom, Dani. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com a fundadora do Instituto É Possível Sonhar, Daniela Generoso, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente já comentou aqui que as meninas são os principais alvos desse tipo de abuso. Agora, como proteger as mulheres? Porque você estava contando no primeiro bloco que há uma forma lúdica de ensinando os meninos e as meninas onde pode tocar, onde não deve, mas as meninas requerem uma atenção especial. Sim, a gente não pode deixar de entender que a menina merece ter essa atenção especial. Eu acredito que a menina que ela tem um olhar, né, um olhar de um adulto que supervisiona, que acompanha essa criança, ela acaba sendo diferenciada. Então, é importante a gente estar nas reuniões escolares, dividindo, porque o professor ele também passa muito tempo com essa criança. Então, ele também é uma outra ferramenta que você também pode utilizar para saber se a criança mudou de comportamento ou não, né? Ouvir essa criança. Desenho é uma técnica muito boa. Você dividir um tempinho, tirar um tempinho para desenhar com essa criança, né? Porque ela vai expressar ali algum tipo de sentimento. Ela vai desenhar de uma forma mais grosseira, no modo de pegar no lápis. Ela vai falar para você, porque só você perguntar o que você está desenhando, que ela vai contar para você. Muito bem. Agora, a vergonha e a culpa, elas também surgem no caso dos pais ou cuidadores que ficam sabendo que a criança de quem elas cuidam foi abusada? Sim, acontece demais. E é por isso que a gente tem esse trabalho de ajudar a família, né? Que passa por essa violência, porque não é só a criança que passa, a família acaba passando também. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Mas antes da vergonha, a gente tem que entender que essa criança ela precisa de amparo. E quanto mais rápido a gente ter uma intervenção psicológica, mais rápido ela vai conseguir se reerguer e ser um adulto mais eficaz, um adulto que trabalha de forma diferente com as suas próprias questões pessoais. Nesse 8 de março, a Câmara Municipal de Vereadores está lançando uma cartilha, chama Juntas contra a Violência, com informações, telefones úteis para denúncia, para pedir ajuda em caso de violência contra a mulher. Você acha que esse tipo de iniciativa auxilia como? De que maneira? Informação. Quanto mais informação a gente tiver do assunto, é melhor. Quanto mais a gente puder discutir sobre isso. Porque por mais que a gente fale, ainda tem muitas famílias que não entendem o que é violência sexual. Acham que, por exemplo, é apenas a penetração física. E não, de repente, o agressor passa a mão numa perna, passa a mão nos seios, colocar a criança exposta a filmes pornográficos. Isso tudo é violência e a gente precisa expor isso. E hoje em dia, com o acesso fácil à tecnologia, também é preciso ficar atento a fotos que são tiradas sem o consentimento da criança, vídeos, de repente, de ângulos que estejam expondo aquele menor de idade. Sim, isso é muito importante. Quanto mais os pais conversam com os filhos sobre educação sexual, menos eles vão cair em certas armadilhas. Porque muitas das vezes o agressor pede foto, sim, pede estar chamado nudes. E a criança acha que não tem nada a ver, que não tem problema. Ou às vezes ela com problemas familiares, ela acaba recorrendo a uma pessoa que quer escutá-la e que tem alguma forma de carinho por ela. Então é muito importante a gente ter esse gesto de estar conversando, trocando informação, principalmente hoje num tempo muito corrido, onde os pais precisam se dedicar ao trabalho secular para poder levar o seu ganho de pão para dentro de casa. Então, o tempo que a gente tem precisa ser um tempo de qualidade, um tempo que a gente precisa sentar para poder não só
falar, mas a gente precisa ouvir essa criança. Ela precisa saber que ela está sendo acolhida. Daniela Generoso, por favor, suas considerações finais. Muito obrigada pela oportunidade de poder dividir informação, isso é muito importante. Colocamos aqui à disposição do público o Instituto É Possível Sonhar, como eu falei, a nossa rede social é Instituto É Possível Sonhar, @gmail.com o nosso e-mail, só a nossa rede social, tanto do Instagram, do Facebook, é Instituto É Possível Sonhar. Enfim, colocou o Instituto É Possível Sonhar na internet, você vai ter lá a sua ajuda, e a gente está aqui para poder oferecer o que a gente tem de melhor, que é o nosso amor, o nosso cuidado e o nosso respeito. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada por esse gesto e até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.